convite, é o seguinte: volte ao sistema no dia. Manual de instrução. Então o cansaço de vocês é porque a gente aprende tudo num dia só. Então aguente, vamos todo mundo ver se a gente enche de esperança, de vontade, para conseguir ouvir mais um. E eu prometo para vocês, não vai passar de 2 horas. Então, por favor, vamos ver se a gente anima. Quem tiver acordado, acorde quem estiver ao lado, por favor. É a primeira tarefa. Vamos? Você não dorme não, eu estou de olho em você. Olha, eu quero agradecer também as palavras generosas do Gilson. O Gilson é sempre generoso comigo. Se tem o Jorge que me cutuca, tem o Gilson que sempre me abençoa com as palavras dele. Mas eu queria corrigir um erro que ele cometeu na palestra dele. O Balde diz que se a gente quer saber quantos espíritos caíram, conte os átomos do universo. Então aqueles que têm mais átomos, os gordinhos, estão cuidando mais dos filhos de Deus. Então isso aqui não é gordura, é berçário divino. Os magros são egocêntricos, não cuidam dos filhos. Os gordinhos não, é um sistema, fica acordando os filhos que estão dormindo. Olha aqui o tanto que tem aqui. Tudo assim, papai. Porque você é o pai, o Deus do seu corpo. Você acorda os espíritos que dormem. Ok? Já que eu corrigi esse dado, se acharem minha palestra, vamos começar. Pessoal, é muito difícil falar de 2 grandes missionários. O interessante é que no primeiro congresso dentro do Balde, o senhor Ariston deu como tema para que eu falasse Kardec e o Balde. Aí os espíritos não gostaram, a plateia não gostou, e falou: vai repetir de novo no 12º. Então, a minha tentativa aqui é falar melhor e tentar fazer com que a gente compreenda esses 2 missionários. Então comecemos. Isso aqui é bom que dá, a gente fica com torcicolo. Eu não estava entendendo por que todo mundo estava com torcicolo. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma advertência. Vocês estão me enxergando? Gordo é fácil, me enxerga fácil, né? Mais gordo e careca. Que é assim, qual? Que é gordo? Qual gordo? Careca. Qual careca? De óculos. Só tem defeito. Eu vou descer para cá. Olha aqui. A primeira advertência que a gente tem que fazer. Nós vamos falar de 2 missionários. Quem é evoluído está falando de 2 seres evoluídos. Não pense vocês que nós somos da mesma raça desses 2 aqui, não. Inclusive nesse encontro aqui, um deve ter falado para outro, que eu fiquei sabendo. Aí, você está aguentando as contas? Tô. E o povinho aí, muito demais. E ele falou assim: eu estou vindo para ajudar. Coitado de você. Esse leite que ele está tomando aqui dá dor, de aguentar esse povinho que somos nós. Porque pior de todos os povos e demônios é o espírito. É assim, mas se for. Graças a Deus, se não for. Porque ao invés de aproveitar o conhecimento para a mudança, aproveita o conhecimento para discussões e polêmicas. E acha que é entendido. É o cara. Então aqui, eles pertencem a outra raça. Não é essa raça aqui não. Nesse mundo, nasceu, não presta. Excetuando-se os missionários. Nasceu, não presta. Entendeu porque a criança está chorando? Ai, pai, eu não presto não, pai. Eu não valho nada. Fala, sei, meu filho, vai encostar você. Eu dou um jeito. Não, você vai ver o trabalho que eu vou te dar. Exatamente assim. Nasceu, não presta. Teve corpo, não presta. Excetuando-se os missionários, que faz igual a nós na tentativa de nos modificar. Vem por amor.
Que é uma besteira. Imagina. Mas o amor ensina que a gente tem que descer sobre o menos evoluído e buscar. Aí eles têm essa doença e vêm aqui buscar um povo que não quer saber deles. Não é assim? Que só os respeita quando eles morrem. É igual o outro fala. Todo missionário do bem, quando morre, vira herói. Já morreu mesmo? Não é assim? Então, a primeira advertência é o seguinte: nós vamos falar de duas almas. De duas almas de alta evolução espiritual. Segunda, não pensem vocês que essas almas têm religiões como a gente. Eu já vi muita gente falar assim: o Chico, nosso Chico, é espírita. O quê? Esses missionários, o Chico é um missionário que escolheu representar e exemplificar o Cristo dentro da seara espírita. Mas são missionários do amor e da verdade. Por isso que hoje nós vimos aqui, quando falamos do memorial, eu nem espírita sou, eu acho que o Chico é comigo. O Balde é missionário da síntese. É mais difícil, porque não tem nenhum grupo para apoiá-lo. Irmã Dulce é a missionária do bem que escolheu a religião católica para exemplificar. Madre Teresa de Calcutá é a missionária do bem que escolheu o catolicismo para mostrar como se deve viver o evangelho. Einstein escolheu a ciência para mostrar como se deve ter a verdadeira religiosidade. Não pense que é igual nós, não. Que leva a religião como se fosse partido político. Vou acordar lá de trás. Você olhando para mim desse jeito. Que fosse igual partido político, não é. Que leva toda a parte da emoção, tentando passar e projetar na religião, no nosso grupo, um egoísmo que não existe no coração dessas almas. Certo? Dorme, você vê. Eu volto aqui. Vamos lá. Advertência. E não vai embora também, não. Se eu ver que alguém vai sair, vai ver comigo. Eu sou evoluído. Vamos lá. Olha o que Emmanuel fala no livro Emmanuel. A religião é sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens, falidas e imperfeitas como impróprios. Isso é de Emmanuel. Não sei se vocês conhecem aquela passagem que Deus está conversando com o diabo. Aí o papelzinho caiu no chão. Aí Deus agachou e pegou. Ele falou assim: o diabo perguntou: o que é isso? Falou: isso é uma coisa que eu estou mandando nos homens, chama religião. Dá aqui que eu organizo para você. Tá claro? E é por isso que Emmanuel fala: o sentimento de religião nos liga ao Criador. As nossas religiões oficiais são coisas que nós criamos. Ok? Vamos lá? Olha o que o Baldo fala: quando a religião fundamentar-se no céu, ao coração do céu, não haverá, como não há para os santos, razão de rivalidades na terra, e desaparecerão todos os males que dela derivam. Os males da religião, que faz guerra, que faz separações, que cria preconceitos. Os santos não tem disso, não. E todo mundo queria que o Baldo se visse dentro da seara espírita. Eu vou mostrar para vocês aqui que o Baldo é um legítimo continuador de Kardec, que é uma tese que eu defendo há anos. Mas o Baldo não veio para isso. Ele não veio para se sentar em um pequeno grupo para defender uma ideia. Ele veio para todos os grupos. O Baldo é o missionário da síntese. Nós costumamos dizer, e agora mesmo nós estávamos conversando sobre isso aqui, que as três revelações, né? Moisés, o cristianismo e a doutrina espírita. Três revelações de quê? E o resto das revelações? E o budismo? E o zen budismo? E a yoga? E o confucionismo? E o taoísmo? Não são divinos? Nós tivemos de construir uma ciência, chegar na física quântica, para descobrir o valor dos ensinamentos do Oriente.
Olha, então nós podemos falar que a revelação, Moisés, Jesus e a doutrina espírita é a terceira revelação do mundo cristão, do mundo ocidental, dos capeta do lado de cá. Entendido? Separa o mundo dos capeta de lá e os de cá. Nós somos os de cá. Porque é o pior capeta que ainda usa razão. É primitivo. Né? E sempre vem com o porquê primeiro. Ama o próximo porquê. O meu trabalho não consiste em fazer ato de fé, deixa naquele grupo religioso, mas em explorar com métodos novos o que está inexplorado, enfrentar e possivelmente resolver perante a ciência e o pensamento moderno o tremendo problema do conhecimento. Olha só, perante a ciência, guarda isso aqui. Com métodos novos, o que o Balde fazia para pesquisar? Hein, povo? Uma pergunta. Usava a própria consciência. Usa a sua aí, escreve uma coisinha bonitinha para a gente ver. Você vai ver que difícil. O Balde não recebia um espírito que transcrevia uma lição. Não que isso não seja dito. O Balde ascendia a planos e nesse plano ele ouvia e vinha e escrevia. É como aquela passagem que está no Apocalipse, quando o Espírito de Jesus chega para João e fala: sobe aqui. E ele fala: eu subi e vi. Era assim com o Balde. Sobe aqui. Mas para subir, ele tinha de desmoronar a si mesmo. Por isso que ele fala que é o médium de sua voz, que foi tão bem explicado aqui hoje pelo Giovanni. Exatamente por isso. É um campo imenso de ressonância. Vamos lá. O sistema de querer vencer polemizando, ou seja, usando as palavras e argumentos como armas e projéteis para esmagar o inimigo, é o sistema do homem primitivo, que instintivamente ainda adota os métodos da guerra para ter razão contra os outros. É o outros aqui, viu? Olha, é exatamente assim que a gente usa a palavra. E por que eu estou colocando aqui? Porque o Balde, os ensinamentos que nós vamos ver dele aqui, não é para gerar polêmicas, é para esclarecer. Ok? Vocês estão calados, hein? Ficou bonitinho. Fingido. Vamos lá. Tudo para esse cor de sapato. Ó, os missionários, vamos lá. Vamos ver o que Kardec fala sobre os missionários. Olha que bonito. Incontestavelmente, os homens progridem por si mesmos e pelos esforços da inteligência, mas entregues às forças desse processo é lento, se não forem ajudados por homens mais adiantados, como o escolar o é por seus professores. Imagina se o nosso mundo só fosse feito de evoluir. Já pensou? Congressos de eu mesmo. Já pensou? Vou fazer um congresso na minha família, eu mesmo. Não vai ter o que ensinar. Então, de vez em quando, vem espíritos mais elevados que encarnam para poder nos ensinar. Olha bem o que ele fala lá, ó, como o escolar é com seus professores. Nós somos escolares. Por isso que eles vêm. Todos os povos têm tido seus homens de gênio, que vieram em diversas épocas dar um impulso e os tirar da inércia. Todos os povos. Então não somos só nós que temos revelação, não. Todos os povos. Tirar da onde? Da inércia. Você vê que os espíritos são educados. Porque se eu fosse o espírito que te dasse, eu falava, da preguiça. Né? Mas eles são educados, inércia. Vê se pode. Vamos embora para ver. Olha o que o Balde fala. Todos os grandes criadores do pensamento humano atingiram por inspiração a mesma fonte única, expressando-a progressivamente sempre mais perfeita. Vamos lá.
Krishna, Zoroastro, Hermes, Moisés, Buda, Orfeu, Pitágoras, até Cristo, que supera todos. A verdade é uma só. Quem cria as paredes são os pedreiros da intolerância, que somos nós. Os serventes das divisões, os engenheiros do projeto ruim, vamos vir falando aqui, somos nós, gente. A verdade é uma só. Olha o que eu fiz. Está vendo quem é envolvido? Aí, trabalhei tudo. Tem jeito aí de consertar? Pode colocar em qualquer uma. Olha a ajuda. Olha só o que eu fiz. Não, pode ir. Não, para frente. Para trás. Para trás. Aê! Tudo bem. Tudo bem, pode ir para frente. Você fala assim, mas será que o Balde fala isso? Mas vamos ver o que o Emmanuel fala sobre o mesmo assunto? A doutrina dos espíritos apoia os princípios superiores de todos os sistemas religiosos. Olha que lindo. Olha o que ele fala. Hermes é a sabedoria, Buda é a renunciação, Zoroastro é o dever, Moisés é a justiça, Confúcio é a harmonia, Orfeu é a beleza. E nós não, nós dividimos e brigamos. Eles não. Bora. Agora aqui que o Paulo fala, o misticismo, as religiões, o espiritismo, a filosofia, a arte, a psicologia, cada atitude do pensamento humano criou sua expressão e observou de um ponto de vista particular o mesmo fenômeno. Ok? Quem está dormindo? Vamos voltar ao assunto. O pessoal fala aí, não vai ter coragem de ir aqui atrás. Eu vou até tarde. Vamos lá. O homem está muito apegado às suas divisões, porque sua forma mental ainda dominante, separatista, diversionista, de luta para vencer e dominar, mas isso só tem valor no nível humano. Por isso que eu coloquei essa foto aqui. As nossas grades de separação, eles só como isso aqui, ó. Não separa absolutamente nada. São divisões só da nossa consciência, só da nossa mente. O ser humano é relativo e cada um precisa acreditar na verdade que seja mais adaptada à sua forma mental. Fala assim, por que os cultos tais protestantes estão crescendo no Brasil? Nós precisamos tomar uma atitude. Fazer todo mundo virar espírito. Ser bobo igual eu. Olha, cada um só vai acreditar naquilo que está dentro de si mesmo, por processo de ressonância. Está claro? Quem está com alguma dor aí para me curar? Na hora que você está com esse processo, você acredita naquilo e por isso que resolve. É um processo de ressonância. Não adianta você pregar. Eu aqui estou fazendo papel do povo. Porque se você estiver em ressonância com a obra do Balde, basta ler. Se não tiver, esquece. É interior o processo. Mas que é gostoso ouvir o outro falar, Envolvido gosta dessas coisas. E o envolvido falar também, ele está fazendo uma função, ele acha que é útil. Um dos maiores problemas que o mundo de hoje tem de enfrentar e resolver é o da unificação em todos os campos: político, econômico, demográfico, religioso e social. Pode escrever isso aqui, gente, ó. A lei de Deus, na década de 60, e hoje a Europa se juntou e é uma nação só, tem um dinheiro só.
E isso é inevitável. Só não vamos achar quem quer juntar com a gente. Já pensou? Eu falo que quem escreveu aquela frase na bandeira, ordem e progresso, era o visionário, fez uma profecia, porque a gente não tem nem ordem e progresso. Já foi uma ordem, ó, vocês querem que o país pare do evangelho? É ordem e progresso. Não tem nem dos dois. Né? Vamos lá. Dia virá em que todas as crenças, tão diversas pela forma, mas que repousam realmente no mesmo princípio fundamental, Deus e imortalidade da alma, fundir-se-ão num grande e vasto unidade, quando a razão tiver triunfado dos preconceitos. De quem é essa frase? O balde? Vamos lá, passa. É de Allan Kardec. É claro? E está lá na pergunta 1009 do Livro dos Espíritos, nos comentários: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Então, quando os preconceitos acabarem. De onde saiu esse refrão que a doutrina espírita é a religião do futuro? Hã? Doutrina espírita é a religião do futuro ou o futuro das religiões? De onde saiu isso? Eu não sei. Agora mesmo explica isso aí. Gente, isso aqui é um slide antigo, mas que eu gosto muito desse slide. Esse slide, o Balde fala uma coisa muito interessante. Ele fala que o pensamento humano pode ser dividido em 3 grandes escolas, que sintetizam todo o conhecimento nosso. A escola budista, que foi a primeira a falar em reencarnação. A escola materialista e a escola cristã. Certo? Na escola budista, ela vai ter seus primórdios lá no hinduísmo, nos textos dos Vedas, dos Upanishads, e ela vai evoluindo. E tem as escolas tradicionais do budismo. Depois tem a sua melhor parte, na minha opinião, que é o Zen budismo. E aí, ela foi sintetizada numa tentativa imensa de conhecimento pela teosofia. Que é o legítimo representante de toda essa escola no nosso mundo. A escola materialista começa lá no materialismo grego, no indiano, no romano, e sobe e cria então a física clássica, que evolui para a crise da física da relatividade, e o seu expoente maior, a física quântica. Ok? E eu coloquei aqui uma parte verdinha, aqui, ó, uma vizinha, para mostrar que mesmo nesse materialismo, sempre existiu escolas espiritualistas, como Sócrates, Platão, etc., que fizeram parte dessa rede. E a escola cristã? Começou lá dos patriarcas, lá no judaísmo, lá dos profetas, evoluiu e formou então o protestantismo, formou lá o catolicismo e o espiritismo. Logicamente que nós podemos falar também no povo do Islã, do islamismo, que nasceu também daqui, mas nós estamos fazendo uma síntese das escolas. E o Balde falou que tem uma particularidade muito interessante. A escola do budismo ensina o homem a subir para o céu. Na escola do cristianismo, o céu desce até os homens. É a graça. E na escola do materialismo, tenta-se criar na terra o paraíso. São 3 escolas com objetivos distintos. E é exatamente o Balde que vem fazer uma síntese de tudo isso. No momento que a ciência tem o seu padrão de maior valor entre nós. E nós chegamos agora então, vamos lá? Na época da síntese. Onde a tentativa maior é fazer uma síntese, que não significa cópia disso aqui, mas uma síntese dentro do campo intuitivo de todas essas escolas. Foi isso que o Balde fez. É por isso que o primeiro livro dele chama-se Grande Síntese. É uma síntese de todas essas escolas. Entendido? Hã? Ah, tem gente que não está dormindo lá atrás, tá vendo? Ah, que beleza. Resisti até aqui. Vamos lá para frente. Olha só o que sua voz fala. Que a religião, que é revelação minha, e a ciência, que é o vosso esforço,
e todas as vossas instituições pessoais se unam estreitamente numa grande síntese. Nós estamos no momento da síntese, gente. Existem milhares de trabalhadores que trabalharam nos caminhos, só que esses caminhos desaguaram numa grande praça. Então eu costumo dizer que nós estamos no momento em que os trabalhadores das praças estão juntando os vários caminhos, fazendo síntese. E tem vários no nosso mundo. Você tem Pietubaldi, que na minha opinião é o expoente maior, mas você tem Everlázio, você tem Fritiel Gapa, você tem um monte de gente, Stanislaw Grof, que está tentando fazer sínteses de escolas distintas dentro do campo do conhecimento. Quero eu. Mas o Baldi é um expoente maior, porque fez uma síntese maravilhosa de todo o campo do conhecimento. Por que ele escreveu 24 livros? Para embasar toda essa síntese. Liceia. Não, esse aqui é um trabalhador do bem. Melhor aluno que eu já conheci. Né? Vê se você consegue encontrar um cabelo preto assim. E seja essa uma síntese de verdade, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém sabe quem ele é, né? Vamos lá. Já estou cansado? Quer que eu pare? Tem certeza? Se não quiser, eu paro. Mas eu ainda não, pouco depois dorme. Vamos lá. Gente, aqui eu tentei fazer um desenho que mostra o seguinte: cada um de nós temos missionários que vêm em cada caminho. Vamos pegar, por exemplo, o judaísmo, que ficou lá muitas vezes no caminho, vários deles não aceitaram o Cristo, mas eles continuaram recebendo o missionário. E mais cedo ou mais tarde, eles chegam também na unidade, que é o caminho de todos nós. Vamos pegar lá o tarô, que foram recebendo estudiosos. E hoje o tarô lá tem um monte de estudo que já inclui um monte de pensamentos em várias áreas do campo humano. Alguns podem ter ficado lá nas adivinhações, mas não é assim. Agora tem aqueles que são missionários da síntese. Esse caminho aqui é só para quem tem condições espirituais fortes, porque é difícil, nunca está com ninguém, porque todo mundo nega ele. Esse grupo não quer ele, esse aqui não quer, esse aqui não quer, esse aqui não quer, você fica sozinho. Como o Baldi morreu sozinho, abandonado, com poucos amigos. Ok? Esses trabalhadores da síntese tentam essas linhas aqui, ó, juntar esse conhecimento e fazer uma síntese. E a cada tempo eles aparecem no mundo e vão fazendo síntese dos caminhos, para facilitar o entendimento, até que todos nós consigamos chegar na unidade. O que é que eu vejo que está desligado? Ah? O que é que eu vejo que tem uma coisa ligando? Não tem? Não. Não tem, porque a linha não apareceu. Próxima vez eu reforço. Vamos lá. A doutrina espírita. Vamos lá agora. Agora, o que é o espiritismo? Aqui que Emmanuel define o espiritismo. O espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais vastos. Ora, é horizontes mais vastos. E hoje, o que nós estamos fazendo no movimento espírita? Cristalizando o espiritismo. A fulano falou isso, Kardec falou aquilo, Emmanuel falou aquilo, e ficando preso a determinados conceitos. Quando, na verdade, esses conceitos são para a gente abrir a mente, não é para fechar. Entendido, povo? Ser escritor já é defeito. É para abrir, gente, é para abrir. E você fala, que doutrina é essa? Está lá. Cristianismo, doutrina do Cristo. Espiritismo, doutrina dos Espíritos. Repita comigo. Doutrina, Espiritismo é? Doutrina dos Espíritos. De novo. Doutrina dos Espíritos. Não é doutrina dos espíritas. Está claro? E não é de qualquer espírito também não. É só pegar quem assina prolegômenos no livro dos
Tá claro? E eu contei para Dedéu. Por isso que eu estou aqui falando. Para consertar. Já que eu apontei, vou emendar esse negócio. Vamos lá. A doutrina espírita. Olha só que isso aqui é lindo, gente. Olha aqui. Olha aqui. Olha de quem que é. Do homem. Olha lá. A doutrina espírita tem uma amplidão que lhe permite abarcar todas as questões de ordem moral. Satisfaz todas as aspirações. E pode-se dizer ao mais exigente raciocínio, para quem quer que se dê o trabalho de estudá-la e não seja dominado pelos preconceitos. O trabalho de estudá-la. Tem gente que lê uns livrinhos e já acha uma opinião. Gente, estudar doutrina espírita é difícil, não é? É a vida toda. É claro? Isso é de Kardec. Olha só, de novo dele. Ela não tem as mesquinhas restrições de certas filosofias. E o balde foi abandonado na hora que ele trouxe a queda, que já tinha restrição contra Mustang e caiu a restrição sobre ele. Ela não tem restrições, alarga ao infinito o círculo das ideias. Igual eu falo, se Kardec reencarnasse, ele não seria espírita. Deus me livre desse povo. Abre. E ninguém, olha, das ideias do ciclo das ideias, e ninguém é capaz de elevar mais alto o pensamento e tirar o homem das estreitas esferas do egoísmo, no qual tentaram confiná-lo. Ora, olha a ideia que Kardec tira da doutrina. Ampla, infinita. Vamos. E olha o que ele diz. Marchando com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstram que está em erro no ponto, modificar-se-á nesse ponto. Se uma nova verdade se revelar, aceitá-la-á. Coitado. Ele acreditou que ia continuar assim. Até modificar a opinião, ele aceita. Desde que está revelou, aceitou, está revelado. Vamos lá. Agora presta atenção nisso aqui. Leão Denis. O que o espiritismo mais toma a peito é evitar as funestas consequências da ortodoxia. Allan Kardec põe-o sempre de sobreaviso contra o dogmatismo e o espírito de seita. Recomenda-nos sem cessar nas suas obras que não deixemos cristalizar o espiritismo. E o que nós estamos fazendo hoje? Cristalizando. Nós estamos falando sempre mais do mesmo. Vamos pegar a questão, por exemplo, da teologia espírita. Não tem teologia. Porque toda pergunta que foi feita para o espírito naquela época, eles falaram, não está no momento, espera. Nós somos capazes de usar aquela definição lá de Deus, né? Deus é a inteligência, a primeira causa primária de todas as coisas. Imagina se Deus tem definição. Vocês sabem que aquela pergunta não foi respondida pelo Espírito? E na primeira edição do livro do Espírito, essa pergunta é um traço? Um traço. Os Espíritos não responderam. Kardec respondeu. E na outra edição ele deve ter tido autorização para colocar a resposta que ele deu na primeira como a resposta do Espírito. É um traço na primeira edição. E você sai papagaiando. Nem quem está falando. Vamos lá. Agora o que o Baldo diz? Olha que coisa que ele fala. O amor que tinha por nós. O Baldo oferece a sua obra como um sistema filosófico completo, uma teologia moderna, racional, que convence no tratar-se de uma verdade verificada com fatos que as religiões não possuem. Vamos lá? Trata-se de uma teoria obtida que permite caber dentro do espiritismo, porque é atingida por inspiração ou intuição, considerada a mais alta forma de mediunidade consciente,
controlada pela razão, usada como verdadeiro método de pesquisa. Permite caber no Espiritismo. Sem o balde, nós não entendemos o Evangelho de Cristo, como o Gilson também falou aqui. Nós não entendemos a doutrina espírita. Porque é simples. Por que a gente evolui, gente? Por quê? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz pro meu pai. Uma vez nós estudando doutrina espiritual, eu falei, pai, por que a gente evolui? Ah, meu filho, a gente evolui porque a gente evolui. Mas por que a gente evolui? Para a gente poder conquistar o Espírito e ir para Deus. Tá bom, pai. Mas por que a gente evolui? Começa aqui nesse mundo de expiação de prova. Para a gente ter mérito. Em conquistar pelo mérito. E que mérito Deus fez para evoluir? Fala, menino, vai estudar. Enche você assim. Vai perguntar às pessoas. Vai, está na hora. Agora, onde é que você vai encontrar uma resposta para uma pergunta como essa? Só o balde. Só quando você roga, como o Júlio falou. Meu Deus, fui eu. É. O capeta sou eu. É. Eu não presto? Sim. Eu não tenho conserto? Não. Eu vou ser assim muito tempo? Sim. Eu nunca vou melhorar? Quem sabe? Entendido? Mas eu não sou bonzinho? Eu não faço a reforma íntima? Não. Eu sou fingido? Sim. É nóis. Vocês vão sair daqui animados. Fiquei lá até 11 horas no corpo, falando no preço. Depois de uma tarde toda tentando estudar, veio um povo lá de Brasília para falar que eu não presto. E eu ainda fico escutando e rindo. Gente, é demais, né? Que tortura. Mas é verdade. Vamos lá. Não, nunca mais cai. Você nunca mais cai. Porque o Bob fala assim: quem não caiu aprendeu de forma direta. Porque viram os que caíram. E os que caíram aprenderam de forma direta. Nunca mais. Voltando para Deus é definitivo. Ah, não, caiu, gente. Só vive no chão. Nunca levantou. Olha aqui. Olha aqui que Emmanuel fala. A intuição é a base de todas as percepções espirituais. Quando o Paulo fala que a intuição é a mais alta das mediunidades. Olha aqui que Emmanuel diz. O homem necessita de suas faculdades intuitivas através de sucessivos exercícios da mente, a qual, por sua vez, deverá vibrar ao ritmo dos ideais generosos. Olha a ressonância que o Giovanni nos ensinou hoje. Vamos lá. Estão cansados? Não. Tem certeza? Então vamos. Mentirosos. Vamos embora, de novo. Agora você fala assim, então por que os Espíritos não falou claramente sobre a queda? Gente, Kardec, sabe quantos anos Kardec trabalhou? 13. 13 anos. Por volta de 1885, 1855, que o senhor Fortier chamou ele. Que pode. Então é que chama. Tem umas vezes aí falando, tem que ser assim, né? E ela responde também, pergunta, pelo amor de Deus, você vem me falar uma coisa dessa não, Fortier? Vai que você é boa, você ficou maluco? Tá tomando o quê, Fortier? Fala, não importa, eu vi. As mesas respondem. Você pergunta, ela responde. Elas dançam. Vai lá pra você ver. Fala, eu não acredito na coisa dessa, não. Enquanto me provar, isso não de jeito nenhum. Vai então lá comigo. E foi. E na hora que ele chegou lá, ele falou assim: gente do céu, não é as mesas, não. São os espíritos. Eu vou fazer umas perguntas. E fez. Depois descobriu que podia ser pela prancheta.
Depois descobriu que podia ser pela mão da Janine. Aí nasceu o primeiro livro dos Espíritos, 510 perguntas. Publicou na maior festa. A comunidade vai adorar isso aqui. Aquele povo do Brasil vai ser bom para eles, que vão fazer uma parte do Evangelho lá. Nossa, vai ser uma alegria. Aí depois ele vai e reforma todo o livro do Espírito com a Ignorância. E faz 1018, 1019 perguntas. Ele abriu. Aí do livro dos Espíritos, ele faz o livro dos Médiuns, faz o Evangelho, faz a Gênese, faz o Céu e o Inferno. E usa a Revista Espírita como elemento de laboratório dele. 13 anos só. Não deu 14. Pensa que você fez nos últimos 14 anos. Hã? Você viu a diferença entre nós e eles? É isso que eu queria que você notasse. O cara em 14 anos codifica a doutrina que está aí para mudar a vida do mundo. Você em 14 anos, o que você fez? Eu engordei. Juro, engordei para legal. Comi para legal. 14 anos. Como ele queria falar de tudo isso? Ele podia deixar o quê? Indícios para poder ligar na próxima revelação. E isso ele fez. Vamos lá. Ele e os Espíritos. Vamos lá? Ah, não falei isso não. Mas também você não ajuda, né? Está todo mundo olhando aí sem me ajudar. Olha o que os Espíritos falaram. Nós, Espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Ou seja, quase nada. É claro? É igual Jesus fala: se eu vos falo das coisas da terra, vocês não acreditam? Imagina quando eu vos falar das coisas do céu. Grau de adiantamento, olha só que otimismo. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. Se a queda faz perturbação no século XXI, já imaginou no XIX? Olha o que Kardec diz: eis porque certas verdades que nos são ensinadas hoje não foram aos nossos pais, que também interrogaram os Espíritos. Eis porque ainda verdades para as quais não estamos maduros só serão ensinadas aos que vierem depois de... Ou seja, no ensinamento do próximo século. Tem uma coisa mais clara que isso? Vamos. Nosso equívoco está em nos julgarmos chegado ao topo da escada, quando apenas nos achamos a meio caminho. Ou seja, a verdade está a meio caminho, gente. Imagina quantas coisas vão ter ainda. E quando vier o missionário que vai completar o balde? Aí nós falamos: não, nós somos baldistas. Eu era só kardecista, aí eu me virei um baldista também. Agora você quer que eu vire o outro? Ah, não. Chega! Imagina. E o próprio Kardec fala: pelo amor de Deus, não chama a doutrina espírita de kardecista. Você já conhece esse texto? Ele pede: não faz isso. E nós: eu sou kardecista. Eu sou kardecista. Aí vem o balde e fala: pelo amor de Deus, não funda nada com o meu nome. Eu sou um baldista. É só pedir, pelo amor de Deus, que a gente esculacha. Não cria religião com meu nome. Não cria nada com meu nome, pelo amor de Deus. E a gente cria. E a gente briga. Que é? Caiu de novo? Aqui, ó. Nem a palestra aguentou. Gente, é sério. Vai buscar lá nos textos da obras póstumas do Kardec. Está lá o texto: não faça isso. E a gente fez. E é reconhecido assim, né? Olha, a gente acabou. Agora foi, acabou.
Congresso que vem eu termino a palestra. Aí, voltou, né? E aí? Vai dar não? Pensei que eu estava dentro. Você vai. Pessoal, olha aqui. Quando a gente fala tudo isso. Oi, Diego. Ah, tá vendo? Eu não sei fazer isso mesmo. Pra você não. Oi, Gilson, obrigado. Sabe qual é o seu espírito que te protege, Gilson? Depois da guarda. Olha só o que o Mauro fala. Assim também não se pode impedir que a teoria da queda dos anjos se nos apresente com grande probabilidade de ser verdadeira, só pelo fato de que vários espiritistas brasileiros não aceitam, por ela aparecer de origem católica, sem saber que os teólogos de Roma seriam os primeiros a condenar o nosso ponto de vista, pois a teoria clássica os orienta de modo completamente diferente. O Mauro. Está claro? Então a teoria da queda exatamente complementa, porque você fala assim, por que existem injustiças na Terra? Você fala, reencarnação. Agora quando te perguntam, por que você evolui? Você não responde. Porque Deus é Espírito e existe a matéria. E está lá no livro dos Espíritos, entre Deus e a matéria existe um abismo. Por que Deus nos criou e colocou na FEBEM? Porque esse mundo aqui é FEBEM. Nós saímos da mão do Criador e colocou a gente para evoluir. Colocou a gente no mundo primitivo e depois espia sem prova. Mas o que eu fiz para merecer isso, mano? Aí você fala assim, não, é que a gente evolui, igual meu pai. Merecer. Mas o que Deus fez para merecer para ser Deus? Não evoluiu, não. Então Deus nos criou no amor, na misericórdia. E só existiu o universo perfeito, o sistema. Mas Ele nos criou até o limite do livre-arbítrio. Chegou para nós e falou assim, e aí, Zé? Você vai querer ficar comigo no amor pleno ou vai querer fazer um mundo para você? Aí nós falamos, eu quero um mundo para mim e eu não quero nem eu ser esse mundo. E nós temos a terra. Que até Deus a gente fala, será que Deus existe? Tem cabimento uma coisa dessa. Aí coloca uma mulher, enxerga o mundo. Olha só, na nossa galáxia tem 100 bilhões de sóis iguais ao nosso. Mas será que Deus existe? Cara, é incrível. E a gente vai buscar provas da existência de Deus. Dá vontade de responder. A primeira prova é você, jumento. Não tem prova maior do que você, jumento, não. Jumento morre. Como é que você vai ter que discutir prova da existência de Deus, gente? Deus é a vida. Quando fala que Deus está dentro de nós, logo diz claro, Deus, vida, sistema é a mesma coisa. Deus é o que você chama de vida. E que você não consegue destruir nunca. Tenta suicidar para você ver. Está afim? Você não destrói a vida. Pode virar ovoide, a vida não acaba. Porque Deus é a vida. E nem cria. E nem cria. Você no máximo participa da festa que Ele deixa você participar. Tem uma frase que fala assim, que Deus não assina suas obras. Ele não assina mesmo não, porque Ele deixa os filhos assinar. Fala, vai filho, fala de conta que é você. Porque Deus é a humildade plena, o amor pleno, a misericórdia plena. Vamos lá. Aí você fala assim, mas como a queda? E o Baldo disse claro, olha, isso porque não sei como se pode viver sem compreender. E foi a pergunta que ele fez.
Você lembra que foi falado aqui, quando ele tinha por volta de 5 para 7 anos na escola, quando ele ouviu lá a evolução. Fala, gente, eu quero estudar isso. E depois ele perguntou, por que a gente evolui? Você já fez essa pergunta? E a gente repete, né? Aquele negócio que o Edenildo ensinou. O espírito dorme na pedra, agita no vegetal, sonha no animal, acorda no homem, lá, 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 lá. Aí você fala, tá bom, Tião. Por que você dorme no mineral? Por quê? O que você está fazendo dormindo lá? Vamos lá. Olha só. E está lá no livro dos Espíritos. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Toda a escola da evolução nos ensina que o menos não vai agregando para formar o mais. O mais já está dentro do menos como uma semente. Olha, se o mais, na verdade, vai se revelando, e é assim porque todos os educadores sempre falam isso, você não ensina, você ajuda a desenvolver o que pré-existe. Ora, então o que o arcanjo está fazendo lá dentro do átomo? O que aconteceu para ele estar lá dentro do átomo? E é arcanjo, o que é arcanjo? Um ser superior perfeito. O que um ser superior perfeito está fazendo dentro do átomo? O que aconteceu com ele? Não, nem falar que caiu não. Você tem que estudar a teoria da queda para saber se ele caiu. Você acha que você vai aprender assim? É igual o e-mail que eu recebi. Doutor Maurício, queira me explicar, por favor, quais foram as razões imediatas da queda do espírito? Eu falei, minha senhora, queira por favor me estudar, porque eu não vou te entregar esse mão puxado. A senhora começa pelo livro H de Síntese, percorre 24 volumes e me escreve pedindo as suas dúvidas. Olha só! Querendo que eu escreva com detalhe que caiu. Vai estudar, minha irmã. As dúvidas, se eu souber responder, eu te dou uma dica. Tá claro? Vamos lá. E olha só que interessante isso aqui. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pôde aprender em seu conjunto. Respondendo para Kardec. Sabe por quê? Porque Kardec não era evolucionista. Não. Ele achava que o homem é homem, animal é animal, planta é planta. Não teve tempo. Quando veio a teoria de Darwin, os espíritos já tinham feito a revisão. É por isso que acrescentou. Pergunta 540. A primeira participou em 510. Acanhado espírito. Imagina, ele chamou o codificador de acanhado. Imagina nós. Aí olha o que o Balde fala. Kardec não entrou no problema porque não seria aceito nem compreendido. Assim também Kardec e os espíritos não podiam falar uma linguagem que teria sido incompreensível para aquela época. O Balde sabia por que não falou. Vamos lá? Bom, gente, eu estou acabando, tá? Eu juro. Mas agora eu queria falar uma coisa muito legal para vocês. Eu tenho convicção interior, e isso é interior, pessoal, mauricístico, fluidíssimo, que quando Kardec falou sobre o seu sucessor e os espíritos responderam, o sucessor legítimo de Kardec é o Balde. E ele veio para os seus, e os seus não reconheceram. Nós espíritas seríamos as pessoas com maior condição de entendimento para poder entender o Balde, porque nós tínhamos as ferramentas extraordinárias que os espíritos tinham deixado. Foi por isso que o Balde veio para o Brasil. Depois que o Chico escreveu os seus principais livros, saca essa? O Balde veio para o Brasil em 52, os principais livros do Chico estavam escritos nessa época. Por quê? Porque existe, gente, missionários, que eu chamo de missionários verticais,
que são os missionários que revelam. Existem os missionários horizontais, que são aqueles que desenvolvem a revelação. Então, por exemplo, você pega Sócrates, é um missionário vertical. Platão e Aristóteles desenvolveram Sócrates, são horizontais. É como se fosse uma cruz. Tá claro? Você pega lá o Cristo, é a síntese de todo um campo de conhecimento. Pessoal, vocês já repararam que por volta do século VI, e o Eliseu falou isso aqui muito bem, hoje deu um show. Por volta do século VI, VII, teve Tales de Mileto, teve Pitágoras, teve Buda, teve Confúcio, teve Lao Tse, teve Sócrates, teve Daniel, teve Isaías. Olha que coisa espetacular esses 6 séculos. E aí quando chegou na época do Cristo, o Cristo veio e fez uma síntese de tudo isso. Aí quando veio Paulo de Tarso, completou a revelação cristã. Aí esperou mais ou menos 600 anos. Veio Santo Agostinho, que trouxe Platão para dentro da Igreja Católica, fundando e argumentando. As trevas não aumentou, criou o papá. Olha nós. Quando eu falo trevas, substitui o nome por nós. Mas eu estou tentando ser educado, porque vai acabar, né? Não, vocês não vão gostar. Bom, aí o que acontece? Aí eles tentam fundar uma nova revelação, que é o islamismo, que é uma coisa extraordinária. Tanto é verdade que o islamismo se coloca como o consolador prometido. Vocês sabiam disso? E o islamismo era o sufismo, que é uma coisa extraordinária. Aí espera-se 600 anos. Manda Aristóteles completar o trabalho de Platão, desenvolvendo o pensamento agora, trazendo Aristóteles para dentro da igreja, São Tomás de Aquino. E fala: agora nós vamos mandar o segundo Cristo para vocês, galera. E manda São Francisco de Assis. E a gente esculacha com tudo. Aí eles esperam 600 anos e manda Kardec. São os reveladores verticais. Quando chegou no nosso século, a ciência mudou tudo. Quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos e os livros dele, o pensamento era de Descartes, a física era de Newton. Ora, quando entrou nesse século, Newton virou um corrupinho. A física foi varrida. Desde a teoria, lá, a primeira teoria da relatividade, desde a teoria de Planck, a física foi varrida. Mudou todos os conceitos. E na hora que essa física amadureceu com os trabalhos do Heisenberg, do Bohr, o que aconteceu? O Balde começou a escrever em 1931. Olha que coisa extraordinária. Tinham feito já a mudança da física. Os grandes pensamentos da física quântica já tinham vindo. Aí o Balde sentou e falou assim: agora eu vou escrever a síntese, que é a minha missão. E ele vem exatamente completar todo o trabalho de Kardec. E aí quando Moisés veio, os próprios judeus falaram: quem é você para vir falar isso aqui para nós? Na hora que Moisés foi para o monte, lá levando aquele povo desgramado. Se vocês querem saber o que vocês foram em reencarnação passada, leia tudo de ruim que tem na história. Nós participamos. Se não foi encarnado, foi como obsessor do processo. Bom, aí nós falamos: aí Moisés subiu para receber os 10 mandamentos. Imagina, todo mundo devia estar lá em prece. Nós falamos: esse cara não volta mais não. Tenho certeza que esse cara não volta mais. Vamos fazer o bezerro de ouro aqui para nós adorar, porque esse Deus de Moisés não está com nada. A terra não caiu nessa conversa. Aí Moisés voltou e falou: não tem jeito, não vou mandar matar vocês. Mata. Imagina o Kardec fosse igual Moisés: mata esses espíritos que cristalizam o espiritismo, todos sem cabeça. Bom, ainda bem que a época mudou, não é mais da força. Bom, aí o que aconteceu? Na hora que veio Jesus, todos esperavam ele dentro do judaísmo. E Jesus fala: não, meu reino não é desse mundo não, e agora eu vim para todo Israel, ou seja, para toda a humanidade. Quando esperava a revelação da doutrina espírita, o Consolador prometido, esperava dentro da Igreja Católica.
foi buscar um professor de gramática para fazer. Não era nem padre. Olha aqui que o Balde fala. Então, por acaso, o Zé falou isso aqui hoje. Digo acaso, mas por certo era obra da providência, caiu em minhas mãos o livro dos Espíritos de Allan Kardec. Li com grande interesse e vos confesso que em certo ponto exclamei: achei, eureka! Encontrei finalmente a solução que eu procurava e me esclareceu. Olha, encontrar o caminho já feito. Ele fala: poxa, me esclareceu, foi legal para Daniel, eureka. Em certo ponto, olha como é que ele deve ter pensado. Porque na hora que ele leu lá, ele falou: mas por que a gente evolui? Porque ele falava: olha, vou completar isso aqui. Os espíritos vão adorar. Olha o que os espíritos falam: sua tarefa será assim facilitada, porque, como diz, o caminho estará todo traçado. E olha o que o Balde fala: com grande prazer recebi essa primeira orientação. Sem ela eu deveria trabalhar, quem sabe, 20, 30 anos ainda. Olha que legal. Próximo. Palavra dos Espíritos. A referida tarefa, porém, será mais penosa noutro sentido, visto que ele terá de sustentar lutas mais rudes. Olha que coisa. E olha o que o Balde fala: esse trabalho me despedaça, mas eu abro para o mundo a janela ao céu. Me despedaça. Olha o que o Espírito falava: ele vai ter que enfrentar lutas mais rudes. Por quê? Porque na luta consigo mesmo não tem luta maior do que essa. Ele, para revelar, não adiantava buscar mensagens e fazer uma codificação como o Kardec fez. Ele tinha de ampliar a consciência para ver e escrever. Vamos lá? Palavra dos Espíritos. Agora presta atenção nisso aqui. A ti incumbe o encargo da concepção, a ele o da execução, pelo que terá que ser um homem de energia e de ação. Agora aqui que o Balde fala, comentários do Balde. Temos uma vida de 80 anos dividida em duas partes, iguais de 40 cada uma. A primeira de preparação e amadurecimento, a segunda de... É incrível! Até a palavra é a mesma. Até a palavra é a mesma. Com a diferença mais ou menos de quase 100 anos. Olha lá, temos uma vida de 80 anos dividida em duas partes. A primeira de amadurecimento, a segunda de execução. Ele vai ter que ser um homem de execução. Vai. Palavra dos Espíritos. Admira aqui a sabedoria de Deus na escolha dos seus mandatários. Tu possui as qualidades que eram necessárias ao trabalho que tem de realizar, porém não possui as qualidades que serão necessárias ao teu sucessor. Olha só que incrível! Que Kardec era chamado? O bom senso encarnado, né? O bom senso encarnado não tem a qualidade do sucessor dele. Vamos ver por quê? Olha o que o Balde fala. A razão pode classificar o fenômeno, não porém senti-lo. Transponhamos o portal, a razão não entra. Então essa qualidade era a intuição. Agora olha só, depoimento maravilhoso esse aqui. Esse depoimento é de Francisco Thyssen, no livro Allan Kardec, volume 2. Francisco Thyssen, Zeus Vantuí. É um depoimento de um presidente da Federação Espírita Brasileira, um dos mais ativos que nós tivemos. Olha o que ele fala. Faz total sentido a expressão de alguns espíritas denominando apóstolo da fé raciocinada como a de Tomé, não ainda naquele momento como a de Pedro, intuitiva. É brincadeira, cara? Vai para frente. Olha o que ele fala. A hora da espiritualidade maior preconizar a fé intuitiva não podia ser aquela. Não é ainda hoje, não para todos. Então a fé raciocinada, mas tem a fé intuitiva. A raciocinada é que vence a razão em todas as épocas da humanidade. É intuitivo que penetra os segredos divinos. Mas não é para todos não. Alegra não.
Paulo? Agora, olha que coisa espetacular. Tu precisas da calma, da tranquilidade do escritor que amadurece as ideias no silêncio da meditação. Ele precisará da força do capitão que comanda um navio segundo as regras da ciência. Lembra que o Baldi falou que tinha de enfrentar a ciência e o pensamento moderno? E olha o que o Baldi fala. Vamos lá. Meu fenômeno não pode ser apenas objeto de observação, mas é um método científico para a observação em que se prossegue por verificações exteriores e superficiais como meios sensórios. Instrumento apenas, mas se usa a consciência do observador, que é elevada a instrumento de pesquisa. Comandando o barco da ciência, usando a própria consciência como instrumento de pesquisa. Olha só que barato, presta atenção nisso aqui. Exonerado do trabalho de criação da obra, sobre cujo peso teu corpo se cumprirá, ele terá mais liberdade para aplicar todas as suas faculdades ao desenvolvimento e à consolidação do edifício. Olha, mais liberdade porque Kardec durou 13, 14 anos na sua tarefa. O Baldi começou a dele com 40. E teve mais 40 anos para se dedicar à obra. Aplicou todas as suas faculdades, escrevendo 24 livros. Kardec escreveu o Pentateuco, mais os livros menores e mais os livros que foram escritos pela Revista Espírita. Mas ele ia fazer o quê? Consolidar o edifício. Qual edifício? O edifício da verdade que estava sendo revelado. E agora olha só, o último slide. Quem acorda feliz. É o último. Aí eu não trouxe a palavra do Paulo, não. Eu trouxe a palavra de sua voz na mensagem da nova era, certo? Que é da década de 50. Tendes hoje diante dos olhos um sistema completo, que como um princípio unitário soluciona todos os problemas e traz respostas a todas as perguntas. Ele consolidou o edifício. E isso aí é muito interessante, porque quando chegou em 1952, ele estava escrevendo o livro Deus e o Universo, encerrando todo o trabalho, porque o restante foi só desenvolver a teoria pré-existente. Consolidou o edifício. E é palavra de sua voz. E outra coisa que é interessante que ele faz, resposta para todas as perguntas. Que o livro do Espírito começou com 510, evoluiu para 1019. O Chico resolveu 411, que é o Consolador. E o Baldi recebeu 24 livros em 10 mil páginas. Depois de vocês lerem as 10 mil páginas, relerem, trilerem, quadrilerem, a gente volta a conversar. Um beijo.